Estou aqui ao vivo para falar sobre limites como você nunca viu. Então, se você não me conhece, meu nome é Mariana Yordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa e eu ajudo mulheres a relembrarem quão maravilhosas elas são, a redescobrirem o que elas querem para a vida delas. Temos aqui a Carola, bom dia, Cá, seja bem-vinda. Então, eu estou muito feliz, fazia muito tempo que eu não vim aqui falar com vocês ao vivo, estava morrendo de saudade. Tem aqui a Paula, tudo bem? Bom dia, querida, seja bem-vinda. Tem P massoterapeuta, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre limites como você nunca viu. Eu tenho certeza que isso vai te surpreender. E eu vou te ajudar a identificar os seus próprios limites, a comunicar esses limites, e eu vou te ajudar a entender por que é tão difícil a gente se posicionar e comunicar os nossos limites para as outras pessoas. Então, eu vou pedir para você mandar essa live aqui para suas amigas, para aquelas que têm dificuldade de se posicionar, aquelas que aceitam tudo de todo mundo, que vivem aí querendo agradar todo mundo, porque elas precisam aprender urgentemente a se posicionar. Então, pessoal, eu quero que vocês escrevam aqui para mim por que é tão difícil a gente estabelecer limites. O que é tão difícil de fazer essa comunicação. E muitas vezes é difícil para a gente estabelecer esses limites porque a gente teve os nossos limites invadidos. Então, quando a gente era pequena, a gente foi aprendendo a se desconectar daquilo que a gente sentia, daquilo que a gente pensava, de como a gente percebia o mundo. Então, por exemplo, quando a gente queria, a gente já estava satisfeita e não queria mais comer, a gente era obrigadas a comer. E isso foi fazendo com que a gente se desconectasse do nosso senso de saciedade. Então, a gente começou a questionar, peraí, se eu tô me sentindo satisfeita, eu tô me sentindo cheia e a mamãe tá aqui pedindo para que eu coma mais e eu quero ver a mamãe feliz, eu quero agradar a mamãe, eu vou então me forçar para comer. E a gente vai negando as nossas próprias necessidades, as nossas próprias percepções de saciedades para agradar as pessoas que a gente mais ama, que são os nossos cuidadores. Então, isso acontece não só com a comida, né? Então, acontece também com quando a gente tá ali, a gente não tá sentindo frio e a nossa mãe obrigou a gente a colocar a blusa porque a gente ia ficar doente. E aí a gente vai se desconectando do nosso corpo, a gente vai percebendo que o externo, as pessoas na nossa volta têm mais valor do que as nossas próprias percepções. Então a gente vai se desconectando das nossas necessidades físicas, mentais e emocionais desde quando a gente é pequenininha. E por isso que é tão importante a gente olhar para essas feridas, a gente trazer esse autoconhecimento para se cuidar, para se amar, para entender e para se reconectar com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções. Então digam aqui para mim se está fazendo sentido, se vocês fizeram isso quando vocês eram pequenos, se vocês eram forçadas a comer tudo, se vocês eram se duvidavam, né, da sua percepção de frio ou de calor, porque tudo isso vai nos desconectando dessa conexão com o nosso corpo, que é tão importante para a nossa sobrevivência. Se a gente aprende a duvidar das nossas percepções corporais, a gente está à mercê do externo, porque é o nosso corpo que traz esse instinto de sobrevivência. Se eu estou perto de alguém e aquela pessoa, eu começo a me sentir mal perto dessa pessoa, se meu coração dispara, é o meu corpo tentando me avisar que tem algo de errado. Mas se eu aprendi desde pequenininha a não olhar para as minhas próprias necessidades, a não me conectar com o meu corpo, como é que eu vou ouvir esses insights, né, do meu corpo? A Carola tá falando, sim, a mãe falava, tem que comer tudo para ficar forte, né? E as nossas mães, elas fizeram o melhor que elas podiam
de acordo com o nível de consciência que elas tinham, mas agora, como adultas, é importante a gente revisitar essas percepções, a gente se reconectar com as nossas necessidades. E a Bela está falando aqui, não sai da mesa até terminar. Né? Então, muitas vezes a nossa mãe, ela estava ali fazendo o melhor que ela podia, porém, ela estava desconectada do nosso corpo. Porque um corpo, a capacidade de um estômago de uma criança é diferente da capacidade de um adulto, né? Então, muitas vezes a gente foi induzida a comer muito mais do que a gente precisava. E aqui o Tindar, o homem, seja bem-vindo, os homens também são bem-vindos por aqui. Sim, sempre que eu ia sair, eu tinha que ir no banheiro, senão o bicho pegava. Hoje eu não consigo mais sair sem ir no banheiro. E é verdade, né? Esses hábitos que a gente foi aprendendo repetidas vezes, então a gente fez aquela mesma situação até que aquilo se tornou um hábito. E esses hábitos são os filtros com o qual a gente se relaciona hoje em dia. Então, se a gente aprendeu que eu tenho que me desconectar do meu corpo para suprir as necessidades ali dos meus cuidadores, eu aprendo essa desconexão desde pequenininho. E aí é muito difícil de eu aprender a estabelecer limites, eu aprender a dizer não, eu aprender a me conectar com as minhas necessidades. Então, além disso, então a gente viu que houve uma desconexão com o nosso corpo, houve também uma desconexão emocional. Então, quando você era pequena e você estava ali chorando, expressando as suas emoções, muitas vezes os seus sentimentos foram invalidados. Ah, não foi nada, levanta, para de chorar. Então, você começou a se sentir inadequada ao expressar suas emoções. Você sentiu que era inadequado expressar aquilo que você estava sentindo e você aprendeu a engolir. Engole o choro. Você aprendeu a reprimir as suas emoções. Você aprendeu a duvidar das suas próprias percepções. Então, por exemplo, muitas mulheres, elas observam a casa, né? Então, vamos supor, você era pequenininha e você viu que a sua mãe estava triste, ela tinha brigado com seu pai, ela não queria dizer porque ela estava triste, e aí você estava percebendo que alguma coisa estava errada, mas ela chegava para você e falava assim, não aconteceu nada, tá tudo bem, né? Querendo te proteger, é claro. Mas isso tudo vai te fazendo não perceber, duvidar das suas percepções, na verdade, né? Além disso, a gente não foi ensinada consentimento. Então, quando você era pequenininha, a sua mãe falava assim, vai lá, dá um beijo no tio, vai lá, abraça a prima, vai lá, senta no colo de fulano. A gente não aprendeu a respeitar o nosso corpo, as nossas necessidades. Então, se aquilo era desconfortável para você, para o seu corpo, né? Se havia algo de errado, se havia uma intenção negativa por trás e você percebia isso, mas você era induzida a não ouvir. Então, a gente não aprende consentimento, a gente não aprende a expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente se desconecta do nosso corpo para agradar. E tudo isso vai fazendo a gente desrespeitar os nossos próprios limites. E aí, quando a gente cresce, a gente não sabe nem mais quem a gente é. A gente está tão desconectado da nossa verdade interior, da nossa autenticidade, que a gente vira um personagem. A gente passa a criar uma máscara que é mais aceita pelos nossos cuidadores. E isso gera uma grande ferida emocional. Então você vai calando tudo aquilo que você sente, você vai se desconectando do seu corpo, das suas emoções, para ser vista, para ser amada, para ser aceita. E esse é um processo muito importante de resgate que a gente precisa fazer. Então, o primeiro passo para você aprender a estabelecer limites é você voltar para essa conexão com o seu corpo. Então, é uma coisa que eu falo sempre para as minhas clientes. Volta para o seu corpo, se reconecta, porque muitas vezes a gente está tão desconectado que a gente não percebe até que o nosso corpo ele tenha que dar um sinal claro de que a gente está extrapolando os limites. Então a gente está tão desconectada que muitas mulheres estão entrando em burnout, estão tendo esgotamentos. Por quê? Porque elas
elas desaprenderam a ouvir o próprio corpo, elas aprenderam a se esforçar ao máximo, então ela vai, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, e quando vê, ela está esgotada, ela está exausta. Então a gente não foi ensinadas a ouvir o nosso próprio corpo. Diz para mim se está fazendo sentido para vocês, eu vou tomar uma aguinha. Então, o primeiro passo, pessoal, para a gente resgatar essa percepção de limites é entender quem a gente é se reconectar com o nosso próprio corpo, é se reconectar com as nossas próprias emoções, é você se dar a permissão de ser quem você é você se conectar com o seu eu mais autêntico, aquele eu que você deixou adormecido lá na sua infância e que você protegeu embaixo de muitas camadas de dor, de proteção, várias muralhas emocionais que você criou, né? Então a Rosana falou, faz sentido sim. A Carla falou, amada terapeuta, que bom ver vocês de volta. Eu que agradeço, é muita honra estar aqui com vocês. A Lê falou muito sentido. Então, a Ana também falou total sentido, né? Então, o primeiro passo para a gente retornar, para a gente conseguir comunicar os nossos limites, é a gente sair desse piloto automático, é a gente sair dessa proteção, dessa máscara que a gente criou para ser aceita e se reconectar com o nosso eu mais autêntico, é a gente se conectar com o nosso coração e ver o que a gente quer, quem a gente é, o que o nosso corpo está nos dizendo. Né? Então, o segundo passo é você se dar a permissão de ser quem você é. E quando eu falo se dar a permissão, as pessoas podem falar assim, mas é óbvio, eu me dou a permissão de ser quem eu sou. Será mesmo? Será mesmo que você se dá a permissão de ser quem você é? Será que você se dá a permissão de contrariar os seus pais? Será que você dá a permissão de expor a sua opinião em frente aos seus amigos? Ou será que você está ali camuflando a sua personalidade, se colocando numa caixinha só para ser aceita, só para concordar com todo mundo, ou só para se sentir pertencendo a esse sistema? Então, você se sente segura para discordar das pessoas que você ama? Você se sente segura para se posicionar, para falar as verdades do seu coração, para buscar aquilo que você ama, para expressar a sua autenticidade? Diz aqui para mim se você se sente segura totalmente ou se existe alguma relação onde você está se sentindo desconfortável. Existe uma pessoa hoje na sua vida que você fica pisando em ovos, que você fica medindo as palavras, que você fica tensa, que você fica preocupada quando você está perto dessa pessoa? Esse é um sinal muito claro de que talvez você não esteja totalmente se dando a permissão de ser quem você é, de falar não, de se posicionar. Tá bom? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, é você descobrir quem você é em essência e depois você dá a permissão de colocar a sua essência no mundo, de você se dar a permissão de ser quem você nasceu para ser e não a pessoa que você aprendeu a ser só para agradar as pessoas à sua volta. Tô olhando aqui a minha colinha para não esquecer de nada aqui para vocês. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu me reconecto com o meu corpo, quando eu aprendo a ouvir do meu corpo as coisas que não são tão agradáveis, por exemplo, eu tô perto dessa pessoa, eu me sinto tensa perto dela, por que será? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, eu aprendo a ouvir o meu corpo, aprendo a ouvir as minhas necessidades e a partir daí, eu começo a estabelecer limites. E a partir daí, eu entendo que limites é proteção. Muitas vezes, quando a gente aprendeu a fazer tudo pelo outro, a gente se sente desconfortável em dizer não, a gente se sente culpadas em dizer não, a gente se sente culpada
com a forma com que o outro vai reagir aos nossos limites. Mas quando eu entendo que eu tenho valor e que os limites que eu coloco não é para os sentimentos, né? Então eu não vou colocar um limite de amar. Então a partir de hoje eu não vou amar tanto, eu não vou me envolver tanto, eu vou colocar aqui um limite para me proteger. Não é isso. O limite é para os comportamentos dos outros. Quais são os comportamentos dos outros que você precisa se posicionar, porque aqueles comportamentos estão te machucando, estão te ferindo, estão te fazendo ser uma pessoa que você não é. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Tem a Tânia, falou bom dia. A Carla falou, penso muito antes de falar minha real verdade, de magoar. As pessoas estão estranhando quando eu falo, né? Então, e tá tudo bem a gente ser cuidadosa com as nossas palavras, a gente ser amorosa, mas tem vezes que a gente tem que ser muito clara e muito objetiva, porque muitas vezes a gente sente culpa em se posicionar, e aí a gente cria uma outra realidade, né? A gente começa a fugir dos confrontos, a gente começa a criar um monte de historinhas para não se posicionar. E a melhor forma de estabelecer limites é a gente ser clara, a gente ser objetiva. No final dessa live eu vou te dar alguns exemplos para vocês aprenderem a se comunicar de forma clara e objetiva quando alguém estiver ultrapassando os seus limites. Então vai ser maravilhoso, né? Então o que a gente precisa aprender é que você não é responsável pelas expectativas dos outros, você não é responsável por como os outros lidam com seus limites. Então entenda uma coisa, quando você começar a se posicionar e estabelecer limites, as outras pessoas vão estranhar, né? Que nem a Carla falou aqui, as pessoas vão estranhar, porque até hoje você estava desenvolvendo aquele papel nesse sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema dos seus amigos, e quando você se move dentro desse sistema, você move todas as pessoas que fazem parte desse sistema. Então a sua mudança desencadeia uma mudança em toda essa dinâmica. E isso nem sempre é confortável. Nem todo mundo vai se sentir relaxado com a sua mudança. E aí o que vai acontecer? Muitas pessoas vão tentar te manipular. Vão tentar manipular os seus sentimentos para ter aquilo que elas querem, para que você continue agindo como você sempre agiu. E muitas vezes elas não fazem isso por mal, elas fazem isso porque elas também estão presas nas próprias dinâmicas, nos próprios filtros. Só que cabe a você, depois que você descobriu quem você é, depois que você descobriu a sua autenticidade, você tem que se priorizar. Você tem que determinar internamente o que é inegociável para você. Você tem que determinar quais são os seus limites. Porque, como eu te falei, o limite é uma proteção para você. Ele não é para te deixar desconfortável, ele é uma proteção para proteger o seu tempo, para proteger as suas emoções, para proteger as suas necessidades, para proteger as suas prioridades. Porque se você está aí fazendo tudo para todo mundo, não dizendo não para ninguém, você está dizendo não para você mesma. Porque quando eu faço tudo para todo mundo, não sobra tempo para mim mesma. E a Ana falou aqui, graças a você, estou conseguindo me posicionar amorosamente. Que bom, que delícia, é uma honra, Ana, te ajudar nessa caminhada. A Rosana falou, falar sobre dinheiro com meu companheiro é sempre tenso aqui em casa. E aí é que tá, né? Porque depende de como o outro interpreta, né? De como o outro tá estabelecendo aqueles limites. Mas é importante você entender, Rosana, que como o outro lida com seus limites é uma responsabilidade do outro. A nossa responsabilidade é tentar ser o mais amorosa possível nesse processo. Mas como o outro vai receber os nossos limites, é responsabilidade dele. Porque como adultos, cada um de nós
sabemos e temos que ter a maturidade emocional de lidar com as nossas próprias emoções. Então, Rosana, você não é responsável por suprir as expectativas de como o seu marido vai lidar com isso, né? Com os seus limites. Mas você tem que ser a sua prioridade absoluta. Se a gente não estabelece esses limites, essa proteção do nosso tempo, dos nossos recursos, daquilo que é importante para a gente está sendo desleal com quem a gente é. A gente está traindo a nossa criança interior, que não teve essa proteção lá atrás. Lá atrás, na sua infância, você não tinha o nível de consciência que você tem hoje. Hoje, cabe a você se priorizar, cabe a você estabelecer o que é inegociável na sua vida, cabe a você soltar as expectativas que os outros têm com relação a você. Então, o terceiro passo nessa jornada é você analisar suas relações, porque muitas vezes a gente fica enredado nessas dinâmicas e a gente nem percebe se essas relações são saudáveis ou não. Então, se a gente se sente desconfortável perto de alguém, a gente precisa se proteger, seja física, mental, emocionalmente, e os limites servem para essa proteção. Então, por exemplo, se eu estou perto de alguém e essa pessoa toda hora me faz me sentir criticada, reprovada, essa pessoa está sempre reclamando, ela está sempre drenando a minha energia, eu tenho que estabelecer esses limites, seja através da minha comunicação, e quando essa comunicação não resolve, eu tenho que aprender a estabelecer um limite físico mesmo. Então, talvez eu tenha que me afastar de pessoas que estejam ali drenando a minha energia. Então é importante que você se questione, observa como é que você se sente perto de determinadas pessoas. Nossa, quando eu estou perto da minha mãe, eu me sinto, meu coração dispara, eu sinto que eu não posso ser eu mesmo. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a cuidar da nossa criança interior. Saber que lá atrás a gente talvez não tivesse os recursos emocionais para estabelecer esses limites. Mas agora, como adultas, a gente já tem ou precisa de ajuda para desenvolvê-los. Então, a gente tem que aprender a entender que o que é do outro e o que é seu. Diz para mim como é que vocês recebem isso, se é fácil para vocês, se é difícil, e a gente já vai continuar. Então, a gente tem que proteger a nossa habilidade de expressar quem a gente é. Se eu sinto que perto da minha mãe, perto do meu avô, perto do meu pai, ou sei lá, perto do meu amigo, eu não consigo expressar quem eu sou, eu preciso aprender a proteger essa minha habilidade. Nem que a princípio eu vou precisar de um distanciamento emocional, nem que a princípio eu vou precisar de até um distanciamento físico daquela pessoa. Então, para que eu possa me proteger energeticamente, estabelecendo esses limites, eu preciso me dar a permissão de ser quem eu sou. Eu preciso entender que o que é do outro, o que é meu, e eu preciso entender que nem sempre as pessoas vão aceitar as minhas mudanças facilmente, mas que elas, como adultos, podem lidar com as próprias frustrações. Não é a minha responsabilidade lidar com as emoções dos outros, porque também, volto a lembrar, muitas vezes lá na nossa infância, na nossa imaturidade emocional, a gente acreditava que eu preciso fazer a mamãe feliz, né? Eu preciso assumir as responsabilidades dela. Então, se eu for boazinha, a mamãe tá feliz. Então, a gente aprendeu que o nosso comportamento pode moldar o que o outro sente, quando na verdade não é nossa responsabilidade. Se a nossa mãe lá atrás não teve a maturidade emocional para lidar com as próprias emoções, entendendo
que o meu comportamento não pode influenciar em como ela sente, né? Que eu tenho que ter essa maturidade emocional de não permitir que o externo defina como eu vou me sentir no meu interno. Então, eu preciso aprender essa maturidade emocional. E aí, eu separei aqui algumas frases para te ajudar, né, a exercitar esses limites. Então, lembrando, o primeiro passo é você se autoconhecer, é você se reconectar com o seu corpo, é você se dar a permissão de ser quem você nasceu para ser, soltando todas essas camadas, todas essas armaduras que você criou para proteger o seu eu autêntico, todas essas armaduras que te prenderam num personagem que você não é. Então, quanto mais autêntica eu sou, mais autênticas serão as minhas relações. Se eu preciso fingir ser uma coisa que eu não sou para poder me relacionar com alguém, será que essa relação é realmente autêntica? Será que eu realmente estou autenticamente conectada com essa pessoa? Ou se quando eu começar a ser autêntica, aquela pessoa vai me tratar mal, vai se distanciar, vai me abandonar? Então, quanto mais autêntica eu sou, mais autênticas serão as minhas relações. Porque aí eu deixo de ser esse personagem e eu passo a ser verdadeira comigo mesma. Então, para isso, eu vou ter que analisar essas minhas relações. Vou ter que mexer em questões que às vezes não são confortáveis, né? Não é confortável, às vezes, eu olhar para essa dor que a vida inteira eu neguei. Muitas vezes eu vou ter que olhar lá para a minha relação primal, né, com a minha mãe, com meu pai, e isso é desconfortável, porque a vida inteira eu neguei, né, eu sabotei, eu não quis olhar para aquilo, eu anestesiei essas emoções, mas enquanto a gente não olhar para isso, a gente não consegue trazer essa autenticidade para o mundo. Então, separei aqui algumas frases para te ajudar a se posicionar dentro desses limites, né? Então, por exemplo, eu pus aqui, responderei quando eu tiver tempo e energia para isso. Então, você não é obrigada a responder tudo no tempo do outro, né? Você não é obrigada a estar ali sempre disponível para o outro. Oh, agora eu não posso, desculpa, na hora que eu puder eu vou te responder. Na hora que eu tiver tempo ou energia para isso, eu vou te responder. Né? Porque toda a tecnologia é maravilhosa, mas também nos aprisiona nessa necessidade de termos que o tempo todo estarmos ali disponível para todo mundo. E a Ana falou, para algumas pessoas vale a pena o exercício, já para outras prefiro o afastamento mesmo. E é isso mesmo, né? É natural que quando a gente acessa a nossa autenticidade, a gente deixa de se esforçar tanto para ser vista, para ser amada, e a gente pode simplesmente ser quem nascemos para ser. A gente pode simplesmente parar de se esforçar tanto, né? E manter ao nosso lado pessoas que nos nutram, pessoas com que a gente pode ser autêntica. Então, a próxima frase que eu separei aqui é: não me sinto confortável para falar sobre isso. E tá tudo bem, né? Então, você não é obrigada. Porque muitas vezes, quanto mais a gente enrola, quanto mais desculpa a gente dá, mais o outro fica ali nos pressionando. Então, simplesmente seja objetiva. Não estou confortável para falar sobre isso, né? Pronto, acabou. Né? E se a pessoa insistir, você pode se afastar, você pode ficar quieta, né? Porque você já deixou claro o seu posicionamento. E aqui a próxima frase é uma frase que eu adoro, que fala assim: eu respeito que temos opiniões diferentes sobre isso. Porque cada um de nós tem um ponto de vista. Então, olha que maravilhoso quando a gente consegue respeitar o ponto de vista do outro e a gente consegue respeitar o nosso próprio ponto de vista. Então, quando a gente sai dessa necessidade de provar o nosso valor, a gente para de querer provar também o nosso ponto de vista. A gente entende que o outro está agindo conforme o nível de consciência que eles têm. E aí a nossa vida fica muito mais leve. E a Carla falou, eu também estabeleci distância saudável de muitas pessoas. Que maravilhoso, né? Isso é plena maturidade emocional. A Tamara falou, quanta mulher maravilhosa nessa live. Nossa, eu acabei de pensar isso. E a Tamara falou, é isso mesmo, que incrível. Eu estou muito honrada de ter essas mulheres incríveis aqui comigo. É uma honra demais ter vocês aqui. E a próxima frase é assim,
Essa é a minha decisão. Você não precisa concordar, mas eu peço que você respeite. Olha que incrível isso, que maravilhoso, né? Essa é a minha opinião, essa é a minha decisão. Você não precisa concordar com ela, mas eu quero que você só respeite. Né? E a gente tem que se posicionar entendendo que não vai ser gostosinho, não vai ser fácil, mas é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E a próxima frase que eu separei é: você poderia respeitar as minhas escolhas e as minhas opiniões. Né? Então, essas frases são para quando a gente já tentou uma comunicação amorosa e realmente não surtiu efeito. E muitas vezes o que a gente precisa entender é que às vezes as pessoas vão querer nos jogar nessa chantagem emocional. Então assim, nossa, eu fiz tudo por você e olha como você está me tratando. Né? Então, internamente você pode respirar fundo e pensar, não é minha responsabilidade lidar com as emoções dela. O que é do outro, o que é meu, é meu. Tamara falou, essas frases são maravilhosas, vou levar para o meu dia a dia com certeza. Ah, que lindo, que lindo. Eu também adoro, porque às vezes a gente não tem a habilidade de se posicionar, então a gente precisa desse recurso externo até que a gente se sinta cada vez mais confortável de ser quem a gente é, de falar aquilo que a gente pensa. Mas às vezes a gente, principalmente no começo, a gente precisa dessa ajudinha para ficar mais fácil esse processo. Então, muitas vezes a pessoa vai entrar numa chantagem emocional, vai te fazer sentir culpada. Isso acontece muito, principalmente com criança, né? Então, vai lá um parente, a criança não quer dar um beijo, por exemplo, e a avó fala, ai, nossa, eu vou ficar triste, né? E também como mães, a gente tem que preservar os nossos filhos. Então, como os nossos filhos não têm essa habilidade, como mães, cabe a nós preservar isso. Então a gente pode falar para a avó, por exemplo, ou até para o nosso filho, né? Melhor ainda para o nosso filho. Filhinho, a vovó, ela é adulta e ela já tem maturidade emocional para lidar com a própria frustração dela. Ela tá triste, tá tudo bem. Ela vai saber lidar com a tristeza dela, né? Então você não é obrigada a dar beijo se você não quiser, porque aí a gente está ensinando para os nossos filhos consentimento. Isso é tão importante, pessoal, porque se eu ensino para o meu filho, não, você tem que beijar, você tem que abraçar, você tem que sentar no colo, eu estou ensinando ao meu filho a não respeitar o próprio corpo, eu estou ensinando ele a fazer algo que ele não quer para agradar os outros. E o que acontece? Essa criança, quando cresce, ela vai fazer sexo sem ela querer, porque ela está ali sendo pressionada a fazer, ela vai se permitir estar em relações abusivas porque ela não aprendeu a ouvir o próprio corpo. Então, o que a gente precisa fazer é ajudar também os nossos filhos a criar esses limites e respeitar os limites que eles nos colocam. Então, a gente pode falar isso para eles, né? Então, a vovó é da adulta, ela dá conta de lidar com o próprio desafio, com as próprias emoções, e não é o seu papel ter que nutrir, né? Não é a sua responsabilidade, o que é da vovó é da vovó, e o que é seu, e a gente vai aprendendo e vai ensinando os nossos filhos também a respeitarem as próprias necessidades, a respeitarem os próprios corpos. A Ana falou, você poderia escrever todas em algum lugar para eu anotar ou salvar, por gentileza? Pode deixar, posso fazer um post depois para anotar, para colocar essas frases, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Então, pessoal, você não é obrigada a suprir as necessidades dos outros, as expectativas dos outros. Você tem que ser a sua prioridade. Nos foi ensinado que olhar para a gente, buscar as nossas prioridades é egoísmo, né? Então, nossa, que egoísta, você só pensa em você. Quando, na verdade, se você não criar essa proteção do seu tempo, dos seus recursos e das suas emoções, você vai ser constantemente invadida, você vai ser constantemente bombardeada
pelas pessoas à sua volta. Então, quando você se coloca como prioridade da sua vida, quando você aprende a respeitar o seu corpo, as suas necessidades, o seu tempo, as suas prioridades, quando você determina o que é inegociável na sua vida, você estabelece esses limites claros. É claro que a gente não quer machucar ninguém, é claro que é desconfortável quando o outro fica triste com os nossos limites, mas isso é dele. Você não pode mais se fazer em pedaços, se machucar só pelo bem-estar do outro. Chega, né? Já chega de se sabotar, de se apequenar só para não machucar as pessoas à sua volta. Tamara falou, pensei em um post com as frases, pode deixar, eu vou fazer. Exatamente, se não fazemos o que esperam, somos egoístas, né? Então, e isso é uma forma de manipulação, né? Então a gente aprendeu, ai, nossa, você é uma egoísta. Não, se você não se priorizar, se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Ninguém pode delimitar esses limites, fazer esse posicionamento no seu lugar. Então você vai ter que fazer isso, né? E para isso a gente tem que curar as nossas feridas lá atrás, né? Enquanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente curar as nossas feridas emocionais, mais fácil vai ficando esse processo. Por isso que em breve eu vou trazer novidades aqui para vocês. Eu recebi, né, um chamado, uma canalização de um curso que eu não posso deixar de fazer, né? Então eu fui orientada que eu preciso fazer um curso para curar essas feridas da infância. Então em breve eu vou trazer essa novidade aqui para vocês, porque se a gente não olhar para nossa criança, não dá permissão dela expressar a autenticidade dela, se a gente não aprender a proteger a criança interior que habita em nós, a gente vai permitindo que todo mundo ultrapasse os nossos limites. E aí a Carla falou também, pior quando nos sentimos assim, egoístas e individualistas, mas isso é amor próprio. Nossa, quanta manipulação fazem com a gente e acabamos fazendo também. Verdade, né? Porque tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente acaba repetindo inconscientemente. Mas a partir do momento que a gente traz essa consciência, que a gente traz esse amadurecer emocional, a gente consegue estabelecer novos vínculos e a gente consegue também se proteger e proteger as pessoas que a gente ama. Então entenda, limites são feitos para proteção. Então se você pensar, só para complementar esse raciocínio, né? Se você pensar, o primeiro limite que você teve foi do ventre da sua mãe. Né? Então, o limite é proteção, o limite é esse abrigo. Então, o primeiro limite que você teve foi o ventre da sua mãe. Depois, o segundo limite foi os braços da sua mãe. O terceiro limite foi o corpo da sua mãe, né? Ou da sua figura parental. Então, limite não é algo negativo, perceba isso. Eu quero que, se de tudo que eu falei hoje, você conseguir sair daqui entendendo que limite é proteção, que limite é abrigo, que limite é colo. Quando eu consigo me dar esse colo e quando eu consigo me posicionar para esse mundo exterior, né, quando eu saio de querer agradar só o externo, quando toda a minha atenção está lá no externo, e ao invés disso eu volto para dentro, eu volto para os meus limites, eu consigo ter relações muito mais autênticas, porque aí eu estou verdadeira, eu estou inteira nessas relações, eu posso ser eu mesma, tá bom? Então eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, eu peço que você compartilhe, deixe esse conhecimento chegar até mais mulheres, e saiba que eu estou aqui de coração aberto para cada uma de vocês. Eu amo vocês, essa troca aqui me nutre muito, eu estava sentindo muita falta, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o tempo de vocês, um beijo no coração e até semana que vem, às 10 horas. Eu vou ainda ajustar o horário, talvez às 10h30 fica melhor, mas eu vou deixar vocês saber, tá bom? A Carola falou gratidão, a Renata falou maravilhoso, que bom, sejam todos bem-vindos. A Carla, maravilhosa. A Rosana, muito obrigada, eu que agradeço. A Ana falou, incrível a comparação dos limites, e é tão maravilhoso, né? Quando a gente entende que limite é proteção.
Porque a vida inteira a gente entendeu que limite é algo negativo, né? Não posso estabelecer limites, porque aí eu vou estar decepcionando alguém. Mas quando a gente entende que limite é carinho, é proteção, é abraço, é colo, fica muito mais fácil. E, peraí, deixa eu ver aqui. A Tamara falou gratidão, a Bela falou lindas palavras, Mari, sobre autêntica e consciente de nossos limites. Mensagem linda, gratidão. Ai, que amor, muito, muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.